Muito bem, gente, vamos aqui cumprimentar a doutora Roseli. Bom dia, paz de Jesus. Bom dia, Henrique, a paz do Senhor. Fez uma viagem longa. Longa, mas bem. Graças a Deus. A minha um pouco mais longa que a sua, Um né? pouco mais, Henrique. Mas graças a Deus, estamos aqui mais um mês. E Graças a Deus. Você me sugeriu, e cumprimentando o telespectador, eu já pergunto o tema: qual é o papel da sogra da família? Então, eu trouxe mesmo esse tema em função de algumas telespectadoras sugerirem, né? E eu tenho certeza que elas estarão hoje participando também. Então, e eu tenho assim a certeza, porque cada vez que a doutora Roseli vem, você em casa abraça, e muita gente manda e-mail para mim, manda e-mail para ela, a gente vai encaminhando um para o outro, porque a função nossa é ajudar as pessoas a sofrer menos, né? É, possibilitar soluções, né? E é por isso que nós estamos hoje aqui para falar dessa personagem tão importante que tem o seu lugar na família. Que maravilha. E diferente daquilo que a gente escuta muitas vezes, né, no dia a dia, com sarcasmo, com gozação a respeito do papel da sogra, né? Nós vamos assim ressaltar o verdadeiro papel da sogra. Porque a sociedade criou uma cultura de piada, jacosa, né? De cascavel, de coisas só assim, né? De coisas só assim. Para o papel da sogra. Quer dizer, eu desejo para minha sogra, que é a sua mãe, mas você pode desejar para minha mãe também. Quer dizer, a gente não percebe isso, né? Sim. E esse não é o contexto real. Não. Como eu costumo trabalhar, assim, contextualizar, né, dentro da palavra do Senhor. Amém. O que as Escrituras nos ensinam a respeito, né, sobre os mais diversos temas da nossa vida, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Amém. E ela é medicina também. A palavra de Deus é a nossa medicina, medicina para o corpo, medicina para a alma, Claro. e também para o nosso psiquismo. Então eu trouxe duas passagens muito importantes que nós devemos assim estar atentas a respeito da sogra, né? O que as Escrituras dizem a respeito da sogra. Primeiro está no Antigo Testamento, no livro de Ruth. Até eu convido você depois em casa a ler esse livro, são apenas 4 capítulos maravilhosos. O livro de Ruth. Do livro de Ruth. Ali tem um ensinamento assim fantástico a respeito de sogra e nora. E uma outra passagem fala a respeito da sogra de Pedro. Então, veja só, se não fosse importante o papel da sogra na família, eu começo por aí. Eu acredito que nem na palavra de Deus estaria escrito a palavra sogra. É verdade. Não é mesmo? Inclusive, em Deuteronômio 18, quando fala de Jetro, o povo caminhando reclamava demais, como a leitura de hoje fala sobre isso. E Jetro, sogro de Moisés, é que chega para ele e dá orientação. Olha, divide em grupos e coloca um líder em cada grupo. Então, ao invés de atender todo o povo, milhares de pessoas, você atende grupos pequenos. Quer dizer, que papel importante sendo usado por Deus, a pessoa do sogro também. Isso, então, quando nós falamos sogra, subentende-se também o sogro, ou seja, o sogro e a sogra, né, no lugar da família. Como você disse, aproveitando esse gancho, o sogro de Moisés deu a ele, né, uma lição de sabedoria de como gerenciar. Eu acho que foi a primeira lição bíblica de ensino de gerenciamento. Né? Veio de quem? De um sogro. E Moisés acatou o ensinamento. E foi uma vitória. E foi uma vitória, porque ele conseguiu, então, não ficar tão extenuado como ele estava. Exatamente, ele estava esgotado. Ele estava esgotado. Então, aí a primeira dica, o sogro e a sogra vêm para tirar a sobrecarga. Né? A sobrecarga que poderá vir no casal, sobre o casal, ou sobre a nora, ou sobre o genro. Doutora Roseli, então, essa sobrecarga vindo desse primeiro momento do casamento, das inseguranças, dos anseios incontrolados, da falta de experiência, de tudo que vai fazer, tudo é novo, todo mundo quer fazer, mas essa sabedoria para tirar esse peso de cima, tanto do marido como da esposa. Isso. Então, no segundo bloco, nós vamos fazer algo bem prático, que eu acho que vai ficar bastante elucidativo
para o telespectador entender um pouco sobre as dinâmicas que ocorrem, né, na família. Agora, voltando para o papel, para a figura protagonista da sogra, eu acredito assim, vejo pelas escrituras, que tanto a Ruth, que foi nora de Noemi, né, quanto Pedro, que teve uma sogra, não se sabe se Pedro era viúvo ou não, se era ainda casado, sim, a gente não tem relato. Nós sabemos que se Pedro, né, se preocupou com essa sogra para levar Jesus até a casa dele, é porque essa sogra significava alguém muito importante para ele. Na história da vida dele. Na história da vida dele. E é interessante ressaltar que Pedro ficou com a sogra. Ora, por que Pedro ficou com a sogra? Por que Pedro estava se relacionando com a sogra? Não é? É um dado a refletirmos. Exatamente. Não é mesmo? E na história de Ruth, que eu gostaria de explicar um pouco mais, porque acho que muitos não conhecem, um ensino muito grande a respeito de convivência familiar. Então, Ruth tinha uma sogra chamada Noemi. Noemi era casada e, devido à fome, à carestia que eles viviam no lugar, eles foram obrigados a se deslocar para uma terra desconhecida. Noemi tinha 2 filhos e eles se deslocaram então para essa terra, a fim de sobreviver diante da carestia que eles estavam vivendo. Nessa terra, os filhos de Noemi conheceram 2 mulheres e se casaram. Passaram um tempo, a Noemi ficou viúva. O marido dela veio a falecer e ela ficou apenas com os 2 filhos. Passaram-se mais um tempo, em torno de 10 anos, Noemi perdeu os 2 filhos e ficou então com as 2 noras. Então ela ficou viúva e as 2 noras viúvas também. Olha a situação das 3, né? Numa terra estranha. Então chegou um momento em que elas começaram a sentir dificuldade. E Noemi se lembrou que ela poderia voltar para a terra natal dela, chamada Belém, que lá então havia parentes que pudessem ajudá-las. E ao relatar o desejo de voltar, ela se dirige às 2 noras e fala: olha, vocês estão livres, vocês voltem para as vossas mães. E qual foi a atitude das 2 noras? Isso que é impressionante. As 2 noras poderiam dizer: então tá, não temos mais compromisso com você, Noemi. Graças a Deus. Né? Graças a Deus, então vamos voltar para as nossas mães. Não, foi o contrário. As 2 noras preferiram ficar com a sogra, com a Noemi. Olha, que fato extraordinário é esse, né? Como que uma nora pode cativar tanto a sogra e a sogra cativar tanto a nora? Que maravilha, né? Então chegou um momento em que uma delas, se despedindo com muita emoção, voltou para a casa materna. Porém, Ruth preferiu ficar com a Noemi. Preferiu ficar e entre lágrimas disse: não, eu vou te acompanhar até sua terra natal. E Noemi e Ruth então se encaminham para Belém. E lá elas se instalam e muito desprovidas de tudo, passando por muitas dificuldades, né? Noemi volta para sua parentela, ela muito triste, muito amargurada por ter perdido a família, o marido, os filhos, por não ter absolutamente com que se sustentar. Ela disse assim para os parentes: aqui está Mara diante de vocês e não mais Noemi. Aqui a gente merece uma reflexão, uma ponderação.
Noemi significa doçura. Nós sabemos que a palavra, o nome, né, na Bíblia, sempre está ligado, atrelado à sua personalidade, à sua missão, né, ao jeito da pessoa. Então, Noemi significa doçura, ou seja, essa mulher era muito doce, devia ser uma mulher excepcional, uma mulher bondosa, compassiva, mansa, né? Ó, uma pessoa que a gente diz, nossa, você é tão doce, é uma pessoa agradável de estar na companhia, não é? E a gente se deleita com quem diz, nossa, é muito bom estar na sua companhia. Então, Noemi, o nome Noemi já significa a característica de personalidade dela, dessa sogra, tá? E Ruth, por outro lado, significa amiga. O nome dela significa amiga. Então, veja, a soma das duas, Noemi, doce, e a nora, amiga. Só podiam formar um bom par, não é mesmo? Verdade. Quando Noemi volta para Belém, ela diz assim, aqui não está mais Noemi, está Mara. Ou seja, Mara quer dizer amarga, amargurada, triste, né? Diante de quê? Diante de tanto sofrimento, diante de tantas perdas, diante de tantas decepções que essa doce Noemi passou, né, no exílio, entre aspas, longe da sua parentela. Quando ela volta, então, para a sua parentela, ela diz assim, aqui está a Mara, ou seja, a amargurada, que precisa, né, necessita de ser curada, de ser restaurada, para voltar a ser doce. Aí entra Ruth, né, dando o que? A sua amizade, a sua bondade, que são princípios bíblicos, embora Ruth era moabita, não era israelita, mas ela já tinha esse princípio bíblico da bondade. Ela então pensou, vou trabalhar, vou tentar buscar o nosso sustento. E ela então se dirigiu a um campo de cevada, para daí tirar o sustento de Noemi e dela. E ela foi. E nesse campo, ela conquistou, através da sua amizade, da sua meiguice, ela conquistou, né, a atenção do dono do campo, que é o Boaz, ou Boaz, né? Boaz em alguma tradução, Boaz em outras traduções bíblicas. E voltando-se para Noemi, para sua sogra, ela disse, olha, eu fui trabalhar no campo de Boaz. E ela se lembrou que Boaz era um parente dela, muito rico, que ela havia se esquecido. E através desse parente, através desse homem muito bom, Ruth foi cativando a amizade dele, foi cativando, né, o olhar desse homem, e esse homem passa então a entrar na vida da Ruth e da Noemi como uma providência de Deus para elas. Que maravilha. Né? Então, providenciando o necessário para as duas. E ao final do livro, peço para que vocês leiam, que vocês vão aprender muito. Ao final, Ruth acaba se casando com Boaz. E aí, nesse casamento, ela vem ter um filho, né? E aí, Noemi, então, olha para esse filho e resgata, né, toda a alegria de viver novamente. Né? E ela se torna novamente a Noemi, a doçura, né, restaurada. E é incrível, mas Ruth é bisavó de Davi. É bisavó de Davi e ela entrou na genealogia de Jesus. Que maravilha. Então aqui nós temos uma história e muito assim importante, esclarecedora, que a gente parte desse princípio para desenvolver os outros
os outros momentos do programa. Que maravilha, que riqueza muito grande para você que está em casa. No próximo bloco, já vamos entrar em dinâmicas de que a gente saber qual é o papel, qual é o meu, da sogra, do sogro. Não saia daí. Agora abra seu coração para esse momento da misericórdia, eu volto já. Muito bem, eu quero continuar com o programa agora, vendo aqui que coisa que nós estamos fazendo aqui, a câmera vai mostrar aí, que beleza, que criançada é essa aí, Tarazani? Olha, aqui nós vamos demonstrar através dos bonequinhos, às vezes a gente utiliza esses bonequinhos como recurso terapêutico, né? Dentro de uma sessão, mas aqui nós vamos apenas simular. Certo. Tá? Vai ser uma simulação. Nós vamos assim interagir com você e com o telespectador para mostrar um pouco como se faz a sensação que se dá da presença ou da posição do lugar da sogra da família, né? Então, aqui nós temos 2 casais. Cada um deles, né, tem um filho. Esse aqui é um filho, esse daqui é a filha. Ótimo. Então, essa aqui é a família de origem. Certo. Pai, mãe, né? Pai e mãe. Filho e filha. O filho e a filha. Perfeito. Tá? Então, o casal se casa, tá certo? Certo. Tem o filho, tem a filha, os dois crescem, não é? Os dois crescem. E vão sim? E vão se encontrar, tá certo? Vão se encontrar ao longo do caminho e o pai e a mãe estão todos felizes, porque os filhos cresceram e vão constituir a sua família. Uma nova família. Uma nova família. Exatamente. Aí o que acontece? O primeiro movimento importante que precisa acontecer, tá? É o filho e a filha despedir-se da família de origem. O que significa despedir-se? Tchau, até amanhã? Não, não é bem assim, né? Segundo o que nós entendemos, tanto no aspecto sistêmico, né, psicológico, quanto no aspecto bíblico, é que precisa haver, né, esse movimento de deixar pai e mãe para se unir à sua mulher e os dois serão uma só carne. Entendi. É o abandonar que está lá em Gênesis. Isso. Tá? Então, esse movimento é essencial para quê? Para a sobrevivência do novo casal que vai se formar. Entendi. Então, esse movimento aqui, querido papai e mamãe, eu agradeço a vocês por tudo que vocês me deram, me fizeram e são. E com a sua bênção, eu quero agora prosseguir o meu caminho e constituir uma nova família com a minha mulher, com o meu marido. Entendi. Por favor, me abençoe para que eu seja feliz nesse meu novo relacionamento. Então, esse movimento é importante, porque senão o cônjuge pode carregar pesos do sistema, pesos, né, que são muitas, talvez, cobranças, padrões que não foram bem vividos, entendidos, e levar para o novo sistema. Um novo sistema, uma nova família. Uma nova família. Então, é importante que se faça esse reconhecimento, se curve diante desses pais pedindo a bênção e, então, encontrem-se e vão formar uma nova família, tá certo? Perfeito, uma nova família. Uma nova família. Se encontraram, deixaram os pais para criar uma nova identidade de família. Perfeito. Traz o quê? Tudo que é de bom lá de trás para agregar essa nova família. Muito bem, o que acontece? Os dois se casaram, acabaram de se casar, tá? Agora, Henrique, você que é um homem tão experiente, tão mais vivido, não é mesmo? Que já ouviu tantas histórias e, é claro, a gente escuta mesmo, inclusive, das telespectadoras que nos sugeriram esse tema, que elas estão sofrendo, né, com a influência da sogra. Então, vamos imaginar o seguinte, Henrique. Vamos imaginar que a sogra é aqui,
essa sogra. daqui, a sogra, né? Não queira se despedir do filho, não queira deixar o filho partir, queira ficar aqui. Como sombra dele. Então, como você avalia esse movimento? Como você se sentiria, né? Primeiro, acuado aqui pela mãe, porque já tinha os conceitos, né? E acuado e vou acabar cobrando minha esposa. Eu achava que eu faria isso. Que ela tem que ser igual a minha mãe está falando. Isso. Então você percebe que o efeito para o casal não vai ser bom? Não, não pode ser. Perdeu o objetivo principal do casal. Agora, imagine, existem sogras que não querem apenas ficar nessa posição, mas elas querem entrar aqui, ó. No meio. No meio do casal. Exatamente. É verdade. Ela quer permanecer aqui, entre o casal. Agora, o que acontece quando ela entra no meio do casal? Não permitiu ligar, se ligou, rompeu. Exatamente. O propósito, tanto dele como dela. Como você acha que essa nora vai se sentir com essa sogra, estando aí? Eu viraria as costas. Ela viraria as costas. Raiva, mágoas, ressentimentos. E vai, o quê? Deixar o marido sozinho. Sozinho. Cobrando dele e atribuindo culpas a ela. Exatamente. Então, existem várias dinâmicas que são muitas vezes ocultas ao relacionamento conjugal, que a sogra, sem saber, né, Ela interfere. ela está interferindo, porque ela não permite com que o casal possa viver a vida e construir a vida baseado na própria identidade deles, né? Então existem assim sogras que quer colocar sua visão de vida, Padrões que não compete a ela ali. Exatamente. Não é uma questão de colocar sabedoria, Isso. mas interferência mesmo. Interferência mesmo. Prejudicial. Né? Sim. Então nós observamos que o efeito para o casal não é benéfico, é maléfico. E isso pode separar o casal, e muitas vezes separa o casal. Não é nesse momento aqui que nós estamos vendo, que o momento que a nora vira as costas para a sogra, porque ela está interferindo demais em coisas bobas, no cozinhar, no passar, no vestir, etc. Começa a acontecer, eu penso assim, abrir um leque de problemas da sexualidade do casal, Sim. Do momento de namoro, Sim. da valorização, e isso vai separando. Às vezes, até assim, a sogra gostaria de competir com a nora, né? Uma competição inconsciente. Suponhamos que essa sogra, ela tenha tido um relacionamento infeliz com seu marido. Certo, ela já traz uma história. Ela já traz essa história de amargura. Deixa eu perguntar, ela pode querer compensar isso? Mas é evidente, né? O que acontece muitas vezes, digamos assim, que o marido dela aqui, tá? Ou se separa, sai, ou morre. É falecido. E suponhamos que seja um único filho. O que você acha que vai acontecer? Muito provavelmente. Ela vai focar a vida dela no filho. Querer que ele substitui o marido. Exatamente. O filho vai passar, pelo olhar dela, a querer tomar o lugar do marido. Isso é uma dinâmica muito comum, oculta para o casal. Que não se percebe. Não se percebe, né? Então ela vai transferir as suas carências, vai transferir, né, os seus objetos, seus desejos, as suas necessidades, muitas vezes, né, para o filho que está ali próximo. E o filho, você acha que o filho, vamos tirar o filho da posição dele aqui e vamos colocar ao lado da mãe como se fosse casal. Você acha que o filho se sentiria bem do lado da mãe como casal? Que não. Claro que não. Isso iria trazer o que para ele? Bloqueios, decepções. Muito peso na Peso, vida. Que é uma coisa que não pode administrar, porque não é esse o propósito. Não é esse. Então, essa sobrecarga sobre o filho também desvincula o casal. Faz com que esse marido fique assim perdido, desfocado. Ora ele tem que atender a mulher, ora ele tem que atender a mãe.
E como é que se sentiria a mulher dele vendo tudo isso? Eu vejo que cada vez mais distante, além dos sintomas psicológicos, de amargura, raiva, ressentimento, ela vai se distanciando, sozinha. Exato. Ou então ela vai focalizar os seus pais, como se quisesse voltar. Exatamente. Ela pode ter vários movimentos. Ou querer voltar, ou querer sair do relacionamento, ou brigar para o seu lugar e criar muito atrito. Que é a infelicidade total. Que é a infelicidade total. Ela pode fazer um confronto, né? Ela pode entrar aqui na briga direto com a sogra. É, Destruiu totalmente a felicidade. Fez o marido infeliz, né? Porque é mãe, embora ele possa até achar que ela tem razão, mas cria um conflito. Então, assim, nós percebemos que precisamos ter o olhar através da sogra que é sábia, que é sensata, que é equilibrada, da sogra que é amargurada. Lembra da história de Noemi? Tem duas faces. A Noemi doce e a Noemi amarga. Dos sofrimentos. Dos sofrimentos. Então, a sogra, ela pode absorver esses dois personagens ao mesmo tempo. Tanto ela pode viver essa amargura, quanto ela pode também ser doce. Agora, no olhar da nora, também cabe à nora de ser o quê? Ruth, amigável, amiga, aquela que vai compreender, aquela que é bondosa, aquela que vai tentar conciliar, aquela que vai tentar, né, olhar a sogra, compreendendo-a também nos seus mais diversos aspectos. Né? Entendi. Então, talvez esses movimentos seria ela ficar ao lado do esposo, olhando a sogra como amiga? Sim, sim. Que ela vem para perto do esposo, não se separa. Sim, então, o ideal seria o casal estar aqui, ok? A sogra está mais ou menos próxima afetivamente. Isso, tá? E, assim, à medida do possível, fazer uma atuação conciliatória, né, desses personagens aqui. Que maravilha. Depois, então, a gente vai incluir também os filhos desse casal. Ah, porque até agora não vem filhos, né? Não. Então agora já tem conflitos, né? Que se não souber gerenciar e ocupar o seu lugar, já começa a infelicidade e os filhos estão por vir aí. Sim. Vamos ver isso depois? Vamos. Mas eu quero, antes da gente ir para o bloco, dizer o seguinte. A Miqueias Barato, de Paraupebas, do Pará, está ligado conosco, e disse assim: eu acho que a sogra deve ficar na dela e se não se meter em nada, deixar a vida do casal em paz. Quer dizer, aqui eu percebo que ele tem razão. Por um lado, ele tem razão. Por outro, já nos mostra que há uma interferência violenta no relacionamento ali. Né? Então, tudo nós precisamos ter limites, né? A sogra precisa definir qual é o lugar dela, qual é o papel dela. Porque muitas vezes a sogra, ela tem a tendência, sim, de abarcar, de ir além do território dela, porque ela passa a ver o filho ou a filha ainda como filho e filha que precisam ser cuidados. Perfeito. Tá? Olha aqui a outra. A Francisca de Porto Feliz, São Paulo, diz assim: Henrique e doutora Roseli, o papel da sogra dela, da Francisca, foi como de uma mãe. A sua sogra faleceu no último dia 27, a sogra dela faleceu dia 27 de julho, né? E o casal cuidou dela juntamente com outros 9 filhos, tudo em harmonia para que ela tivesse um final de vida feliz. Aproveitou a pedir oração pela alma dela, pela sua sogra e por toda a sua família. Quer dizer, aqui houve já uma aproximação de amizade, né? Isso. Aqui a outra, a Solange de Hortolândia diz: a minha sogra, Henrique e doutora Roseli, é minha segunda mãe. Eu tenho 4 irmãs casadas com 4 irmãos. A sogra delas, ela até usa um termo jacoso, que não é muito bom, e manda nos filhos demais, e trata as noras muito mal. Quer até bater nas noras. Os filhos delas são sempre certos, e as noras sempre erradas. Embora delas seja como uma mãe, a dos outros é terrível. Nós vamos ver isso no próximo intervalo. E aí vai, né? Aí vai. É bruxa, vassoura, um monte de coisa que usa, porque não é a palavra, é as feridas, né, doutora Zé, que estão aqui dentro, que não foram administradas, curadas, e cada um soube o seu papel. Você não saia daí, continue ligando, nós voltamos já na sequência do Você Pode Ser Feliz.
Nós estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, convidando você para ligar. Muitas pessoas já ligando. Se você quiser ligar também para participar no ar, para fazer alguma colocação, fique à vontade. Nossa diretora Renatinha coloca você no ar com muito carinho. Ou então fora do ar, como as pessoas estão ligando. Quem representa a sogra, qual o lugar dela? Tem umas aqui que ficavam bravas com a sogra. Agora, doutora Roseli, nós falamos aqui da mãe correr atrás do filho, né? Vamos ver se mostra o bonequinho aqui, né? E interferir, entrar no meio e tal. Agora, não pode acontecer aqui, ainda falando do homem que está aqui, né? De a mãe dela ficar do lado do genro. Protegeu o genro. Eu vejo na hora que você... Pô, minha mãe puxa mais do lado do meu marido em vez do meu. A senhora é minha mãe, parece mãe dele. Eu tenho duas mães, a minha mãe e minha sogra. Quer dizer, o que acontece aqui afetivamente? Pode haver compensação também? Pode haver. Pode haver compensação. Aí nós temos que, assim, partir, né, de um princípio, de que tem que haver equilíbrio nas relações. Tudo tem que ter equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio nas relações. O princípio básico do relacionamento humano é o de dar e de receber. Tem que haver um equilíbrio para ter harmonia. Sim, para ter essa harmonia. E essa harmonia se conquista quando nós temos a medida certa para dar ao outro e também para receber do outro. Tá? Aí se caracteriza uma relação harmoniosa. Agora, como você menciona, né, a mãe adota mais o genro do que a filha. Pode acontecer? Pode acontecer. E tem muitos casos, sim. Bom, o primeiro efeito é a filha se ressentir e ficar enciumada, né? E aí ela se volta contra a mãe e contra o marido também. Dois inimigos agora. Dois. Posso fazer uma observação? Claro. Será que já não era um mau relacionamento da mãe por ter filha? Então se apega a um filho que talvez tenha tido ou não tenha tido, fica mais do lado masculino? Sim, pode ter essa transferência, né, do olhar da sogra para com o genro, como que tentando assim substituir alguém que ela perdeu. E isso foi muito importante. Olhando para a mulher, aqui no bonequinho, a mãe passa a ser uma inimiga e o marido também. Sim. Porque o marido vai gostar, é claro. Sim, aí para a mulher que está ferida, talvez, né, que foi ferida, né, ela vai se sentir excluída, então, do relacionamento, né? Sempre quando há uma interferência na vida do casal, seja através de sogra, de sogro, um dos dois vai se sentir excluído, vai se sentir fora do relacionamento. Não há. Por isso, precisamos definir qual é o limite de cada um. Qual é o limite, aonde eu devo avançar? E aqui está um aspecto importante. Quem precisa colocar os limites são o marido e a mulher, o casal. Eles que têm que colocar. Precisa colocar não o limite. Não transferir para o pai ou para a sogra, não. Nós colocamos o limite. Assim. Nós colocamos o limite. Aí nós deparamos com uma outra dificuldade, Henrique. Imagine o casal, um dos cônjuges, né, tendo que falar para sua mãe ou para o seu pai, dizendo assim, olha, não venha muito na minha casa. Não fica muito próximo, né? É difícil. Olha, tenha o seu momento, né? Aqui é a nossa casa, né? Não é a sua casa, tá certo? Você já teve a sua história, você já teve o seu momento de casado, agora é o nosso momento. E o medo desse respeito humano que vai, quer dizer, vai criar um outro bloqueio de não falar a verdade? Então, mas aí é que está. A verdade, ela vem colocar luz para onde não há luz. Então, a verdade vindo, né, como algo esclarecedora, vai ter como efeito, como solução, extremamente benéfico para o casal. Tá? Bom, agora vamos virar aqui de frente para aparecer na televisão ela com ele. Estão felizes, casados. Agora nós fazemos aqui, nós falamos da mãe dele, provocando ira, vamos dizer assim, na mulher. Agora, a mãe dela... É. Qual é a reação do homem? Quando vê a mãe interferindo agora ali?
do lado da filha. E eu pergunto para você que é homem, qual é a acusando. reação do homem? Ué, chega e fala, não faça assim pra minha filha, não sei o quê. Tá? Quer dizer, vai me irritando também, vai me dando repugnância. Eu passo a virar de frente, minha inimiga é minha sogra. É, sim. Por quê? Porque ela está competindo com você. Ela está competindo na afetividade, competindo na atenção. Desculpa, doutora Roseli, até dando mau conselho. Não liga pra ele. Não devia ter casado com ele. Uma série de coisas que podem criar um outro conflito que não estão preparados ninguém para isso. Porque a vida é um aprendizado. É. Então, mas eu não sei se eu estou falando assim. Não sei se podemos entrar já nisso. Talvez esteja até avançando. Não será que essa interferência, sogros e sogras aqui, são pessoas também que estão mal resolvidas consigo mesmo? Então, sempre quando nós temos essa regra, né, de famílias de origem que não foram elaborando as dificuldades, as perdas, as decepções, os conflitos, tende a passar adiante. Gerações. A geração. Por isso que nós trabalhamos, né, com a terapia sistêmica fenomenológica, que nós entendemos que muitos dos conflitos conjugais vêm já dos antepassados, vêm de trás, e que o casal carrega. Então, se o pai e a mãe, né, se a geração anterior não foi tendo a graça de ir aplainando as arestas, aplainando os caminhos, tirando os padrões destrutivos de relacionamento, a tendência é ir levando isso adiante. Você já viu que famílias onde os pais, os avós tiveram muita separação, geralmente esse padrão de separação se perpetua, leva adiante? Por quê, doutora? Porque... Como se fosse uma maldição. Sim, também. E é uma maldição. Também, é uma maldição. também. Porque existe, né, todo esse emaranhado de situações que concorrem mais para separar o casal do que para unir. Né? Hoje nós percebemos esse movimento, mas concorre, né, forças para separar o casal do que para unir o casal. E o casal precisa estar atento a isso. E o papel da sogra, queridos e queridas, está aqui para colaborar para a união do casal. E não para ser um agente, né, um agente onde vai se entrando de uma forma meio que oculta, enviesada e envenenando um contra o outro. Que é muito comum, infelizmente. Infelizmente. É muito comum. Agora nós estamos falando aqui, vamos olhar esse quadro então, interferência de sogro-sogra, mãe com a filha, com o filho, né? Vamos mostrar aqui. Vai entrar um personagem aqui que até agora não foi pensado, que esse casal vai ter um filho. Isso. Ou uma filha. Mas antes dele nascer, vamos atender o telefonema? Tá certo. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia. Quem fala? É Elídia de Indaiatuba. Oi, minha querida, tudo bem, Lídia? Tudo bem. E o que traz você de colaboração nesse programa, querida? Eu quero dizer que eu gosto muito, 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 muito desse programa. Obrigado, querida. Todas as segundas-feiras. Que bom! Louvado seja Deus por isso. E eu acredito, Henrique, que as coisas na vida da gente não é tão difícil. A gente tem que cumprir. Nossa, nós fazemos uma salada de fruta. Não é? Você sabe por quê? Eu tenho 3 filhos. Filhos? Né? Filhos, homens. 3 homens? E praticamente eu criei esses meus 3 filhos só porque os pais abandonaram e eu cuidei deles, né? Sim. Lutei por eles, né? Sim. E eu tenho um já casado há 17 anos, né? Ele casou com 18 anos e a menina estava com 15. E eu ponho eles dentro da minha casa, eles moram comigo 7 anos. E, portanto, né, ela para mim é como minha filha. Elídia, uma menina... Quando a gente morava, ela morava comigo, que agora ela mora do ladinho da minha casa, você entendeu? E quando ela morava comigo,
as pessoas pensavam que ela era minha filha. Então, isso que eu ia dizer. Agora você passou a ser sogra de uma filha, entre aspas, com 15 anos. Você foi uma sogra chata ou você viu ela como filha e ajudou ela a crescer? Ó, eu ajudei ela a crescer em todos os sentidos, tá? Espiritualmente, da maneira que eu faço, com a minha casa, na minha cozinha, é a maneira que ela faz, na casa dela agora. Que bom. Você praticamente... Eu amo ela como ela é a minha filha, tá? E Que eu tenho maravilha. mais 2 filhos, que um vai casar agora em novembro e o outro vai casar em fevereiro. Que E parabéns. eu amo a minha nora, Que bom. sabe? Agora... Ó, eu faço de tudo para mim ficar, sabe? Assim, perto dela, porque para mim o importante era cuidar bem dos meus filhos. Porque eu Elídia, lutei pela vida dos meus filhos. E daí, o que eu quero é que elas cuidem bem dos meus filhos. Para elas cuidar bem do meu filho, eu tenho que cuidar bem dela. Eu tenho Agora- que amar ela. eu queria fazer uma pergunta para você, Elídia. Você me permite? Sim. Elídia, eu vou perguntar. E como era o seu relacionamento com a sua sogra? Ó, no caso, eu tive 2 casamentos. Sei. Eu tive 2 sogras. Sim. Maravilhosamente bem. É mesmo? Uma sogra minha dizia assim, sabe? A última sogra me disse assim: se um dia eu morrer primeiro, eu quero que você cuida do meu marido. E se meu marido morrer primeiro, eu quero morar com você. Olha que lindo, menina. Então quer dizer que as coisas, é a gente que complica. É. As coisas não são tão difíceis. Eu queria falar mais uma coisinha para você. Posso? Com certeza. Não briga comigo, te amo muito. Eu também. Você ama demais as suas noras. Amém? Sim. Sim. Porque você as ama, porque vocês querem, ama para que ela faça um filho feliz. Tudo. Porque ela é uma filha de Deus, porque ela faz parte da minha vida, Amém. porque ela é mãe dos meus netos e dos meus futuros netos, e porque elas cuidam do meu filho. Então eu amo. Que Enfim, bom. Eu amo o ser É humano. um coração agradecido, então, né, Lídia? Eu sou sozinha. Ah, O que eu faço mais na minha vida é me dedicar ao meu trabalho, meus filhos à igreja. que bom. Uhum. Caiu a ligação? Ah, que pena. E Lídia, a Lídia caiu a ligação da Lídia, mas dá uma palavrinha para ela. Uma palavrinha Ela pra tá de parabéns, não? Eu acho É. que ela sabe exatamente definir qual é o lugar dela. Você né? acha que ela encontrou? E valorizar, né, aqueles que estão ao redor dela, né? Perfeito. Então ela está de parabéns. Parece-me que é uma mulher muito assim resolvida, que sabe amar, né? Então parabéns, Elídia. Você está no caminho certo, né? E que a sua geração possa usufruir dessa sabedoria, dessa sensatez que ela tem, não é mesmo? Muito bem. O Renatinha dá mais uma orientação para mim, como é que nós vamos indo? É o seguinte, agora tem a participação do Carlos Roberto, um homem. Bom dia, louvado seja Deus. Bom dia para você, meu querido. Eu sou o Carlos, moro em Poços de Caldas, Minas Gerais. Vivo uma situação um pouco diferente. Infelizmente, não tenho sogra. Infelizmente, né? Porém, devido a alguns problemas, vim com a minha família morar na casa do meu sogro. Minha esposa, por ficar órfã muito cedo, veio a criar e educar o meu cunhado, bem como a realizar todas as tarefas da casa. Assim, tenho tido muita interferência conjugal. Tanto no que diz respeito à educação do nosso filho de 5 anos, até mesmo no preparo dos alimentos. Diante do fato relatado, eu tenho tentado conversar com minha esposa nesse respeito, porém a mesma toma partido a favor das famílias, dos familiares dela. O casamento está ficando complicado em todos os sentidos. Peço orações, principalmente pelo meu cunhado, para que, com seus 23 anos, possa também encontrar uma pessoa para ele. Você entendeu aí? Uhum. Quer dizer, naturalmente ele não tem sogra, ela morreu, foi morar junto com o sogro. Só que a esposa passou a ocupar o lugar da mãe para o outro irmão, para o pai, interferindo em tudo. O que está acontecendo? De repente, essa liberdade, vou mostrar aqui. Então, provavelmente, essa relação, ela está, né, em risco, porque ela se voltou, sua esposa se voltou praticamente para a família de origem dela, né?
a mãe dela é falecida e ela então assume o lugar aí, né, da mãe e compartilhando um pouco a relação com o pai E com, dá licença, vou e pôr com o irmão. o irmão que provavelmente deve estar aqui. Uhum. E o marido então está Isolou. aqui de fora. Sempre eu disse a você, quando um sistema puxa um dos cônjuges, o outro vai ficar excluído. Ele se sente excluído. Ele se sente excluído. Por isso que há força, então, para uma separação, não há entendimento. Porém, querido, eu quero esclarecer o seguinte, Carlos. Provavelmente a sua esposa, ela faz isso por amor ao pai, ao irmão, à mãe já falecida, porque ela deve carregar muita culpa. A filha, quando se volta para a família de origem, ela se volta com amor, mas provavelmente carregando culpa no coração. Porque se ela, né, digamos que ela se volta só para você, e aí ela esquece o pai e o irmão, entre aspas, ela não vai suportar a culpa de estar sendo infiel ao vínculo anterior. Desculpa o meu palpite, mas ela então está no dilema. Ela está num conflito. Num conflito total. Ela não quer perder o marido, mas está também... Não é? Então, agora, nesse caso, é necessário que o casal passe em terapia. Eles precisam de ajuda. Eles precisam de ajuda. Até para ajudar. Exatamente. O irmão. O irmão. Eles precisam. Agora, eles têm que ser casal. Agora, eu não sei qual foi o motivo de morarem junto com o sogro. Agora, vamos dizer que por uma necessidade material, de presença física, o pai e o irmão ficaram sozinhos, ela venha cuidar. Ela não pode virar as costas para o marido. Ela pode até fazer esse tempo, tem que ter tempo de dar atenção para o pai, para colocar em harmonia a família que perdeu a mãe, mas sem voltar as costas para o marido. Sim. É outra história. Sim, então. Porque dá a impressão aqui que o filho, então, de 5 anos dele, está começando a ter influência desta família e não daquele que criou. Exatamente, então, o que eu sugiro é que esse casal passe em terapia, porque ela está, assim, carregando mais peso, tá? Porque ela está dividida entre 2 vínculos importantes. O vínculo primeiro, que é do marido, tá? Primeiro, a mulher está vinculada ao marido e depois, então, a família de origem. Ela aqui precisa entender bem qual o papel dela para que ela possa cuidar desse primeiro relacionamento, esse primeiro família de origem, tá? E se voltar para o marido e o filho ou a filha que provavelmente vocês tenham, né? Vocês tenham, para que esse filho venha ter realmente um modelo, né, adequado de família que precisa ter para que ele possa se desenvolver bem. Marcos, né? Você é esse aqui. Vamos mostrar o Marcos aqui. Marcos, por favor, se aproxime dela urgente. Converse, acalma seu coração, equilibra, faça com que ela, junto com você, não forçado, vão procurar uma ajuda na oração, mas também uma ajuda de terapia profissional, para que vocês possam resgatar o que Deus uniu, para até ajudar a família dela e o filho. Essa participação é muito assim significativa porque é a grande maioria dos conflitos de família. O primeiro movimento que precisa acontecer é despedir-se de pai e mãe. Lá atrás. Lá atrás. É ordem, é mandamento de Deus isso. Então, nós precisamos prestar atenção. Tá? Se isso concorre para o bem do sistema, isso nós vamos verificar na prática, que o efeito é bom. Agora, como ela está vinculada ao sistema de origem dela, e esse sistema é forte, porque os filhos muitas vezes são fiéis aos pais. Existe mais fidelidade, às vezes, nos filhos em relação aos pais do que os filhos quando se torna casal. Entendi. Tá? Então, às vezes, a fidelidade do filho é muito maior com os pais do que com o cônjuge. E isso desequilibra o sistema, desequilibra o casal. Tá? E às vezes a sogra pega esse gancho. A sogra fica ali, né? Super protetora. Talvez com as suas necessidades, com seus medos, com as suas carências, tentando
fazer uma sucção. Ou seja, um movimento, olha para mim, volta para mim, eu preciso de você, né? E com isso, o filho ou a filha vai se sentindo em conflito e pode-se mais voltar para atender às solicitações da família de origem do que do próprio marido. Ou Doutora Roseli, vamos voltar agora, vamos ressuscitar, vamos mostrar aqui, vamos ressuscitar esse aqui quem que é? Esse aqui, vamos pôr pra cá, né? Isso. É o marido. Tá, agora vamos voltar aqui. Então tá, nós vimos a interferência. Agora a senhora trouxe um personagem, aproveitando o Marcos aqui, que é o filhinho do casal, que não morreu ainda, tá em pé, não mate ninguém. Que tá aí. É o marido, a esposa e o filho agora. Agora surgiu um fruto desse casal que tá aí. Como é que vai ser essa situação agora dos Sistemicamente, a ordem de representação dos filhos é mais ficar ao lado da mãe fazendo um semicírculo. Interessante. Tá? Porque todo sistema tem que ter ordem. Para que tenha sucesso, para que tenha harmonia, para que tenha equilíbrio. Para que dê frutos daquilo que eu espero. Sim. Então, essa configuração é uma configuração que traz como efeito, né, equilíbrio nos relacionamentos. Tá? Muito bem. Agora eu vou provocar uma situação que eu já vi. Essa sogra ou essa aqui, não importa, ela passa por cima e vem aqui. Começa a super proteger esses netos. Seria uma culpa de não ter feito para o filho e para a filha? Pode ser, não? Ela interfere direto lá, pula etapa, sendo que compete ao casal. Ela começa a entrar por lá. Eu penso assim, como eu já vi, será que não é uma culpa do que eu não fiz para meu filho, que eu quero fazer para meu neto? Existe. Porque essa já escutei dinâmica. mulheres também falando assim, poxa, a minha mãe ou a minha sogra estragam meus filhos. Graças a Deus, existe vô e vó para os netos. Tá? Graças a Deus. Graças a Deus, porque muitas das histórias dos filhos em relação a pai e mãe podem ser, né, reconstruídas, restituídas através das figuras ternas do vô e da avó. Que maravilha. Tá? Muita cura nisso. Muita cura nisso. Né? Então, essa presença maternal da avó, sendo sogra ali, né, também tem os seus limites. Quem deve colocar é sempre o casal. Tem o seu valor, mas tem o seu limite. Tem, né? Mas é extremamente benéfico para os filhos. Coisa boba, sabe? A mãe fala, não come doce antes do almoço. A avó vem e come que a vovó dá. Quer dizer, daí começa conflitos, não do doce, mas conflitos de quem faz o quê. Aí a avó ou a sogra necessita estar ligado às condutas, às normas que o casal estabeleceu de educação para os filhos. Porque volta no primeira coisa que a senhora disse, é uma nova família. Eu me despedi, agora vou formar uma nova tenda onde eu vou brincar meus filhos. Sem perder laços afetivos. Mas eu despedi para ser. É isso? Interessante, né? E aqui já pode estar uma confusão de gerações aí já. Se não souber, é aí que vem o que eu falei no começo do programa. Tem um sofrimento desnecessário que a gente não sabia disso. Isso. E tem também, né, a questão que pode ser que a sogra venha, né, na sua amargura, sempre pegando o personagem da Noemi, nas suas duas faces. Pode ser que ela venha com a sua amargura, né, de mostrar, de fazer a tentativa de educar os netos como filhos. Tá? E aí também não é adequado. Então, neto é neto. Neto é neto para a avó e para o vô, não é filho. Filho é para o pai e para a mãe. É muito importante. Vamos repetir isso aí? Né? Vamos repetir isso aí. Neto, né, é para o avô e para a avó. Filho é para o pai e para a mãe. Não pode trocar de papéis. Não pode inverter a ordem, porque se inverter a ordem, o prejuízo vai ser para a criança. Para a criança. Para a criança. Exatamente. Tá? E o pai e a mãe são vínculos primários para a criança. E para ela, para a formação de personalidade dela, é importante ter a referência. E é claro, ter o amparo, o sustento, o carinho, a ternura, né, o aconchego da avó. Né?
do avô, né? Que são figuras maravilhosas dentro da família. Importantíssimo. O avô e a avó. No seu lugar. No seu lugar. Vou provocar uma situação antes do intervalo. Esse homem trabalha fora, essa mulher trabalha fora, então os filhos deles ficam o dia inteiro com a avó e só tem contato à noite no final de semana. Isso é prejudicial se houver uma necessidade de trabalho aqui? Que a educação todinha do dia, a conduta... E quantas vovós não fazem isso muitas, hoje? milhares estão fazendo agora. Então, eu parabenizo até essa boa disposição das vovós que se dedicam a cuidar dos exatamente. netos e não filhos. E não filhos. Aí tá. Aí está a diferença. Pode acontecer isso, desde que ela cuide dos netos e não de filhos. não dos filhos. Né? Agora, como assim, explicitar o que é a tarefa da avó, o que compete à avó, né? Cabe os pais delimitarem. Então Cabe eu os posso pais deixar os meus delimitarem. filhos com a minha mãe ou com a minha sogra, desde que ela saiba o caminho que eu estou fazendo com eles. Que nem o vovô, a vovó, para eles colocarem valores, né? Testemunho de vida, ensinamento de vida. Olha quanta riqueza um vô e a avó pode passar para os netos, né? Desculpa, mas às vezes o pai é um cristão, a mãe passa valores, mas o sogro e a sogra, às vezes até os pais não são tanto, começa a passar, desvirtuar uns valores que os pais estão passando. Isso é perigoso. Isso é perigoso também. Porque pode colocar as crianças que papai e mamãe não sabem nada, vovô que sabe, porque o mundo é maior do que isso. Então, o muito importante é que uma coisinha tão simples, gente, olha, que a avó e o vô podem ficar com os filhos o dia inteiro, não tem importância não. Desde que saiba que eles estão cuidando dos netos e não dos filhos. Olha que importância. Que Então, maravilha. a relação muda. A relação muda. E isso é um princípio básico para a gente reconhecer, né? Olha, nós estamos falando da sogra, mas eu vou perguntar uma coisa aqui. Nós vamos falar no próximo intervalo, que era uma dica para mim. Por que esse homem casou com essa mulher e ele, em vez de chamar ela de Noemi, de Maria, de meu amor, ele fala, mãe, faz um tira-gosto para gente tomar cerveja. Fazer, ô pai, você podia ir lá no bar buscar pão. Será que está correto isso, chamar a esposa de mãe ou a esposa de pai? Hã? Nós vamos falar sobre isso no próximo intervalo, não saia daí. Espero que o nosso programa da segunda-feira, como é toda segunda-feira esses últimos anos, tenha levado para você, esteja levando vida. Para a gente saber que incomoda aqui, espinha dali, a gente vai se ajeitando. Um dia eu aprendi uma coisa seguinte, que a gente tem que ir colocando as abóboras na carroça, mas não pode ficar parado. A gente tem que ir andando, que elas vão se ajeitando e vai caber mais. Dentro de nós, creio que também é assim, nós precisamos, às vezes, não gostamos de uma coisa, mas tudo o que acontece, mesmo aquilo que a gente não gosta, está aprimorando a gente, está aprumando a nossa vida. Então, é bom que a gente traga os problemas para fora, partilhe, né, doutora? Sim. Para que a gente possa... A experiência de um e de outro, você vê, a senhora falando de Noemi hoje, que riqueza o livro de Ruth. Sim, e até assim, atendendo uma telespectadora que me enviou o e-mail, ela disse se sentir muito ressentida com a nora, com a sogra, né? E porque ela se sente excluída do relacionamento. Né? Então, provavelmente, tua sogra precisa... pelo histórico que você me passou, a tua sogra precisa de muita ajuda, muito entendimento, porque ela faz uma discrepância entre as noras. E essa especificamente, a telespectadora, ela se sente não amada, excluída. É como se como se a sogra estivesse fazendo comparações? Isso. Essa nora minha é boa, você divide ser com ela, você não é com... Isso daí, Isso, ela vai se excluindo. E se culpando por não ser igual, e nunca vai ser. Sim. Então, provavelmente a tua sogra, ela necessita de ter um esclarecimento, né? Para ela sair desse embaraço todo, porque, na verdade, ela deve estar, né, com feridas amarguradas. E você também, quando a gente fala que uma pessoa, ela se sente excluída, é porque ela também traz em si, né, na sua história pessoal, algo nesse sentido. Então, eu questiono também com você, querida, ela pediu para não se identificar, claro. Né? Se você também, pelo seu histórico, não precisa de cura
né, da sua rejeição, porque independente de sua sogra, né, for simpática a você ou não, é necessário você se sentir livre em qualquer situação e em qualquer relacionamento. E essa liberdade quem nos dá, é claro, é Jesus, né? É o poder dele em nós nos curando, é o poder do Espírito Amém. Santo atuando em nós. Amém. Então busque a sua cura acima de tudo, independente se você vai ter o olhar da sua sogra amoroso sobre você ou não. E é importante você viver bem com seu marido. Agora vamos então à questão que nós fizemos no final do segundo bloco. Eu casei com minha esposa, mas... Ah, mãe, você é minha mãe. Mãe, pai, vem ajudar eu na cozinha. Ô mãe, pega uma cervejinha pra mim. Quer dizer, o que é isso, pai e mãe? E eu até encontrei um amigo meu que falou assim, lá em casa é tão bonito, eu chamo minha esposa de mãe e ela chama de pai. Bom, Como é que fica? é totalmente disfuncional. Quem faz isso, eu convido a deixar de fazer, né? Chama de meu amor. Gentilmente eu peço, porque isso pode evocar imagens, né, não tão adequadas, não tão felizes, não tão benéficas para o relacionamento do casal. Casal é marido e mulher, não é pai e mãe. Casal é marido e mulher, não é pai e mãe. Antes, né, do casal ser pai e mãe, ele é casal. Ele é casal. E essa identidade de casal não pode perder nunca. Porque senão as relações vão ficando perturbadas, vão ficando indefinidas. E os filhos gostam de ver o pai e a mãe, o casal, né, se relacionando como tal, porque é fruto do casal, o filho. Né? Então, o filho, olhando para o pai e a mãe, traz em si uma felicidade secreta quando os vem se relacionando bem como casal. Perfeito. Porque o filho é fruto do casal. Né? Então, o casal, antes de tudo, necessita sempre estar retomando a sua identidade própria de casal, para depois, então, se relacionar como pai e mãe. E pai e mãe se refere a uma relação de paternidade e maternidade. Paternidade e maternidade é aquele que gerou. Que gerou? Você não gerou a sua mulher. E você também não gerou o seu marido. Né? E quando nós trocamos esses nomes, é simples, é só um nome, um jeito carinhoso. Carinhoso, é. Só que por trás do nome tem um contexto. E esse contexto ele vai ser evocado, né, do nosso inconsciente para o consciente. Um fato de que eu não tenho, vamos dizer, controle sobre ele. Vai ser evocado inconsciente isso, e aí que é ruim. Se o marido fica dizendo para a sua mulher, chamando, mãe, me pega isso, mãe, faz aquilo, mãe, me traz a toalha, né? Essa mulher vai olhar para esse homem como o quê? Como um filho. Aí já está partindo de um desequilíbrio, tá certo? E esse homem, esse marido que chama a esposa de mãe, está transferindo para a sua esposa toda a sua história de relação com a mãe. E se não foi uma relação também saudável, e o que geralmente a gente identifica é que quando não foi uma relação muito saudável, isso se perpetua na tentativa de restaurar aquele vínculo anterior que não foi feliz, que não foi bem sucedido. Que vai ficar perpétuo. Que vai ficar, tá? Que coisa. Só que aí a esposa corre um risco de assumir um lugar que não é dela. Ela passa a assumir o lugar, então, da mãe do marido. Ou seja, passa a ser sogra também. É muito confuso, gente. É muito complexo. E desequilibra. E desequilibra o sistema. Então, o que eu havia falado anteriormente, muito concorre mais para a separação do casal. Se o casal não estiver atento, essas leis que governam o relacionamento familiar, do que as leis que vão cooperando para o casal ficarem bem juntos e unidos, né? Uhul, que maravilha. Olha aqui, a Miriam Domingues de Campinas está dizendo, quando a sogra sabe que tem um limite porque foi avisada, mas ela não respeita. E o filho sempre fica do lado dela, mesmo ela estando errada. O que eu faço?
Então, é uma questão... Foi avisado, seu limite é esse, mas ela não quer saber. E o filho ficou do lado dela. E agora? Aí está instalada o conflito familiar, né? Um dos mais comuns que a gente pode observar, né? Então, esse filho, vamos colocar, suponhamos que aqui esteja o marido, aqui esteja a mulher, tá? E aqui esteja, então, a sogra, que deve ser a mãe dele, né? Provavelmente. É, com certeza. Então, o que vai acontecer aqui? Muito provavelmente, né, esse marido fica voltado para a mãe, a atenção da sogra vai para o marido e ela vai se retirando. Volta aquilo que você disse, sentindo desqualificada, discriminada no seu papel. Agora, o importante é esse casal entender esse relacionamento, né, e certamente esse casal está emaranhado, principalmente ele com a família dele de origem, o marido dela deve sentir, né, que suprir alguma deficiência da mãe dele, e ele, por ser um filho fiel, ele vai então olhar mais para a mãe do que a mulher. É o mesmo exemplo. Agora, vale, sim, a esposa está sempre alertando o marido sobre a posição, a interferência, os limites que são colocados para que a sogra não ultrapasse esses limites no relacionamento. Mas ela orienta o marido e não a sogra. Orienta o marido e, se for necessário, também a sogra. Ela vai Primeiro vai para o marido. Porque ela tem que porque é o marido quem tem que colocar a mãe dele no lugar dela. E não ela. E não ela. Perfeito. Olha aqui agora, se a pessoa pedir para não identificar, a gente respeita, ela está dizendo assim, a minha sogra interfere na educação dos meus filhos em relação ao meu esposo. Qual é o papel dela? Correto. O papel correto dela. Ela interfere demais na educação dos filhos. Aí tem que haver, então, muita conversa, muito diálogo, porque quem diretamente precisa educar os filhos são os pais. É o que nós acabamos de dizer. Os pais têm a missão primária de educar os filhos. Isso não impede que se busque na mãe, no pai, no sogro, na sogra, experiências para complementar. Sim, que vem respaldar. Que vem dar respaldo, que vem dar chão para esses netos. Mas a obrigação é Mas pai, né? a obrigação primária é o pai e a mãe. Alice de São José dos Campos. Eu sou muito apegada à minha filha mais nova. Eu sou muito apegada ao meu neto. Ele é minha vida, o neto. Eu não passo um dia sem vê-los. Mas quando meu genro chega em casa do trabalho, eu saio imediatamente. Não temos nenhum problema. Eu quero saber se eu estou precisando de algum tratamento. Por que ela foge, né? Aí eu não sei se ela foge, porque ela percebe que o genro, ao chegar... Pode não gostar, né? Ou se ela foge, entre aspas, porque ela sabe que está interferindo. Eu não sei dizer exatamente qual é o quadro, né? O fato é que se você coloca, querida, como a sua única fonte de suprimento de afeto, a sua filha e seu neto, você precisa acordar e ver que existe algo mais para você fazer, né, na vida, tá certo? Porque senão você vai ter prejuízo para si mesmo, ficar apegado aí ao seu filho, à sua filha e o seu neto. Claro que o caso dela é um caso específico, mas pode estar havendo uma compensação, centralizou ali, né? Sim. Tá. Agora outra aqui, também pediu para não ser identificado, o pessoal morre de medo de saber quem é. Eu sou sogra. Meu neto ficou comigo até os 7 anos. Ficamos muito apegados, eu e ele. Há 6 meses se mudaram. A criança tem ficado sozinha em casa, da meio-dia às 5 da tarde, os vizinhos já viram, tem que se virar com almoço e tudo mais. O que eu devo denunciar? Estou sem saber o que fazer. Percebeu? O neto ficou com ela durante 7 anos. Agora mudou. O casal mudou, o filho foi embora. Agora tá assim, a criança fica sozinha a tarde toda, tem que se virar com comida. O que eu faço? Vou denunciar? Eu penso que, assim, esses comportamentos, essas atitudes mais drásticas, elas precisam ser tomadas como em última instância, em último lugar. Sim, é que há um fato para isso. Né?
Exatamente. Então, eu penso que primeiro é conversar, é entender o que está acontecendo para essa criança ficar O que é real. sozinha. Né? Porque eu ficando muito com o meu neto ou com alguma pessoa qualquer, no momento que ela muda para outro ambiente, eu acho que aquele ambiente não é bom para ela, que não deve fazer aquilo, porque eu me condicionei aquilo também. E conscientizar, talvez, esses pais, né, que deixar o filho sozinho numa idade dessa, né, pode ter riscos. É verdade. Então, cabe a avó, no caso, a mãe ou a sogra, né, conversar com o filho ou a filha e, assim, alertar pelos perigos, pelos padrões aí tão difíceis que essa criança possa estar se sentindo, né, sozinha na casa. Doutora Roseli, o que nós vamos fazer com essa criançada, já que o próximo bloco a gente vai sentar ali para a gente rezar e encerrar o programa? Correu demais, graças a Deus. Mas essa criançada, o que nós podemos fazer agora? Qual é a mensagem que dá nessa dinâmica? Então, a dinâmica é deixar com que o casal, né, possa realmente gerir e desenvolver a sua própria identidade, tá? Como família. Esse aqui vem para cá, esse aqui vem para cá. Pai e mãe, isso. Então, aqui ela foi gerada, isso que a senhora disse, gerada aqui, gerada os filhos. Cada um com o seu papel. Cada um com o seu papel. Então, marido e mulher se despedem da família de origem, se volta para sua própria família e constitui, então, um novo relacionamento. Agora, existe aqui também uma outra dinâmica, como a gente falou no início, da questão do papel da Noemi, né? Que é o papel da Noemi doce e a amarga, né? Então, imagine uma sogra sendo doce e uma sogra sendo amarga. O que seria? Né? Qual delas entraria melhor dentro do contexto da família? Então, aí fica a reflexão, né? Que tipo de sogra você está sendo para o casal? Né? A sogra doce ou a sogra amarga? Né? Que tenta destilar ali no seio da família, né, um pouco da sua amargura, da sua decepção, das suas tristezas, né? E faz com que essa amargura atinja aí a família, tanto da filha quanto do genro ou vice-versa. Né? Muito bem. Então, o papel da sogra é estar no lugar dela, olhando a família do filho, da filha, que foi, tá? E estando ali. E os filhos também olhando e fazendo o movimento de voltar para a sogra ou a mãe, mas não perdendo o foco dos filhos. Que maravilha. Muito bem, gente, infelizmente estamos chegando ao último bloco do programa, você pode ser feliz. Doutora Roseli, a gente vai ser bem dinâmico e não podemos atrasar, porque temos muitas orações, mas eu quero colocar aqui uma pergunta que veio da Patrícia. Patrícia deve ser de Campos do Goytacazes, do Rio de Janeiro. Ela diz, eu e minha sogra temos gênios devem ser diferentes. E ela me cobra muito para sair, passear com ela, e eu tenho uma natureza calma, e ela agitada. Como é que eu devo lidar com essa situação? Quer dizer, as duas são até amigas, mas uma é calma, tranquila, a outra agitada. Então, como é que ela vai lidar com a situação? Então, acho que a primeira coisa é esclarecendo exatamente isso que você está dizendo. Porque eu gosto do que né? você gosta. Isso, e cada uma respeitar a outra. Se você estiver no momento em que você precisa ficar sozinha e calma, olha, querida sogra, agora é o momento, não se sinta mal, mas eu estou precisando ficar um pouco calma, né? E no segundo momento nós vamos fazer aí conforme você gostaria. Acho que reconhecer essas diferenças e fazer essa troca, tudo é equilíbrio do dar e do tomar. Agora, a Mariene trouxe aqui um caso que ainda não casaram, mas veja bem que também não deixa de falar. Eu gostaria de saber quando a sogra fala demais sobre o namoro dos filhos. Ela fala mal das namoradas? É interferência?
Olha, eu não quero julgar nada, né? Claro. Porque quem julga é a palavra de Deus. Claro. Mas eu parto do princípio que se você abrir a boca para falar mal, é preferível ficar com a boca fechada. Porque a nossa boca foi feita para falar o bem, né? Para edificar e não para maldizer ninguém. Então eu acredito que, infelizmente, tua sogra, ela precisa de muita cura, de muita libertação. E pessoas assim amarguradas, elas dizem, fala aquilo que o coração está cheio, infelizmente, não é, Henrique? Senhora, doutora Roseli, fecha o tema de hoje. Qual é a mensagem que nós temos, que começou com Noemi e Ruth? Fechemos esse programa. Então, para mim foi uma alegria trazer esse tema, que eu julgo de ser muito importante. E foi muito lindo. Né, para as famílias, para os relacionamentos. E convido mesmo, exortando vocês a lerem esse livro de Ruth, são 4 capítulos apenas, de ver a posição da sogra e da nora, né? A sogra doce, Noemi doce, e a nora amigável, Ruth, e o relacionamento delas duas e como elas tiveram uma vida muito feliz se relacionando como tal. Eu espero, né, em nome de Jesus, que você que está aí querendo mudar, querendo ter uma transformação no seu relacionamento com a sua nora, com seu genro, ou com a sua sogra, ou com seu sogro, que você consiga alcançar essa vitória na tua vida, para o bem-estar de todos, não é mesmo? E lembrando que existe esse princípio do dar e do receber, existem os limites que são impostos e que precisam ser vistos e reconhecidos diante de qualquer situação. E eu também, assim, me lembro, agora é uma questão pessoal, né? Que quando eu era criança, pequena, meus pais se relacionavam com os meus avós de uma forma, assim, bastante terna. A minha mãe chamava a sogra dela de mãe e o sogro de pai, né? E os dois também. E o meu pai também chamava a minha avó materna de mãe e o avô paterno de pai. E isso era assim bastante terno para nós, porque nos dava a sensação de muita harmonia, né? Então não havia diferença, não havia assim discrepâncias. E eu assim ressalto para que isso continue, né? Assim exorto para que isso continue nos relacionamentos, porque de fato o avô e a avó, o sogro e a sogra precisam perpetuar essa paternidade, né? Essa abençoada paternidade nas gerações seguintes. Quero deixar um abraço especial, né, para minha sogra, não sei se ela está me assistindo, ela mora em Bauru. E ela é muito especial porque ela deu à luz ao meu marido. Que lindo. Né? E eu amo muito minha sogra porque eu amo demais o filho dela, o meu marido. Eu tenho certeza, ela é uma sogra muito querida, né? Que sempre torceu para o nosso relacionamento, né? E também deixo um grande abraço à minha mãe, porque eu sei que ela é um exemplo de sogra. Eu vejo ela se relacionando com a única nora e com os genros, e ela também é um exemplo de mulher que sabe se colocar no seu lugar, na hora certa, e dando os conselhos também sábios que ela tem dado. Então, um beijo para vocês duas, minha sogra e minha mãe. Está aqui, doutora Roseli. Que Deus te abençoe e te dê uma tarde vitoriosa. E nunca esqueça, nada pode ser maior do que o amor de Deus na sua vida. Amém? Amém. Tudo o que fizemos foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te dê uma tarde maravilhosa e, se Ele vai permitir, nós estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais um programa Você Pode Ser Feliz. Até lá.